Mundo com o Samhita na mão, todos devidamente prontos. Ai, tem pessoas esperando. Admite. Oh. O Zoom tá chatão hoje comigo. Pronto, tá rolando. Deixa eu pegar ele aqui. Ver se tem mais algum participante esperando. Acho que tá de boa. Tá, vamos que vamos. Ragadirogan satatana shaktana sheshakaya prasudana sheshan Autsukya moharatidan chakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 5, o capítulo Dravya Vijnaniyam, o conhecimento sobre as substâncias líquidas, né? Que chato ter que ficar admitindo as pessoas o tempo inteiro. O Zoom tá com... deu uma zica aqui, mas tudo bem. Vamos que fé. Fé em Deus e pé na tábua. A gente estava na semana passada falando sobre cana-de-açúcar. E aí, Daniela Espanhol, estava esperando para entrar. E aí, meu povo, eu tenho que começar... Eu tenho que começar com o Shloka 44, que é sobre racismo estrutural, né? Porque na semana passada eu falei que a gente, na semana que vem, ia falar do lado negro da cana-de-açúcar. E vocês maravilhosamente... na hora que eu falei o lado negro da cana-de-açúcar, eu percebi que eu estava sendo babaca e racista. E aí vocês maravilhosas vieram me chamar a atenção e me puxar a orelha, com toda a razão do mundo inteiro. E eu fui criado numa sociedade, né, que vocês conhecem, e aí, às vezes, mesmo a gente lutando todo dia, o racismo estrutural sai pela boca fora. Então, me desculpa se eu ofendi alguém com o que eu falei na semana passada. Eu pedi para minha equipe editar o vídeo e retirar a parte que eu cometi essa atrocidade, simplesmente para não ficar propagando esse modelo de fala por aí. Mas eu não foi para eliminar a minha falha da existência, na verdade. Foi só para... Porque eu ia fazer um comentário na descrição do vídeo falando desculpa, galera, porque no minuto X eu falei esse negócio. Mas aí tem uma galera que não ia ler, aí tem uma galera que me ouvi falando o lado negro da cana-de-açúcar e iam falar isso por aí, né? Então eu preferi deletar do vídeo para eliminar isso, mas eu não podia deixar de vir aqui reconhecer que eu errei e pedir desculpa perante os deuses e as deusas que estão aqui presentes. Então, vocês me desculpem, quando você... Eu falo isso para minha equipe toda hora. Eu tô sempre a 1 minuto de falar alguma coisa que vai acabar com o Vida Veda. Porque fazer tudo ao vivo o tempo inteiro, a chance de eu falar uma merda ou de sair um racismo, um machismo, alguma coisa horrorosa que eu fui criado, né, para falar. Então, vocês me desculpem se eu não tive o autocontrole suficiente. Espero não repetir atrocidades aí na frente de todo mundo, mas eu espero também que quando eu cometa erros, eu tenha a capacidade de virar na frente de todo mundo e falar que eu cometi erros, porque eu acho que não errar vai ser impossível. Agora, quando vocês puderem puxar minha orelha sempre, fiquem à vontade, puxem minha orelha sempre. Eu vou estar num fluxo esquisito, dito tudo isso, espero que a gente continue se amando. Estou num fluxo esquisito hoje porque eu tenho que ficar admitindo os participantes para a sala, porque o Zoom não está me deixando tirar o waiting room, a sala de espera. Então, talvez fique um pouquinho truncado, mas vamos que vamos. Então, a gente hoje vai continuar falando dos problemas, né, das adversidades aí da cana-de-açúcar. No nossa leitura da semana passada, a gente viu como a cana-de-açúcar ela é pesada, ela é gordurosinha, ela é nutritiva para os tecidos, ela é geradora de urina, ela é geradora de kapha-dosha também, ela é nutritiva dos tecidos sexuais, ela deixa a pessoa com vigor sexual mais interessante, né? Vrusha, a gente viu, e ela é fria, né? E aí a gente viu uma lista de coisas que podem ser tratadas, né? Curadas, melhoradas com o uso do suco da cana-de-açúcar, né? Ele usou rasam, né? Ikshoho rasam, então o rasaha, né? Ele é o suco da cana-de-açúcar.
E ele cura doenças como doenças hemorrágicas, como o Ractapita. Ele cura. Ele não cura mais nada. Ele cura a Ractapita. Ele tem um sabor e o Vipaka, né? O sabor pós-digestivo doces. E ela é levemente laxativa, né? Ela pode, né, facilitar a sua ida ao banheiro aí de repente. Ou se você já tem o intestino mais solto, né? Ela pode agravar essa questão aí. O nódozinho dela, né, a basezinha dela, ela é meio salgadinha. E na pontinha, né, ela é salgadinha. E se você mastigar a cana-de-açúcar, se você fizer pirita, se você destruir a cana-de-açúcar usando os seus dentinhos, ela é maravilhosa. E ela tem propriedades parecidas aí com açúcar, né? Que a gente vai ver interessantemente que é um elemento nutricional incrível, de acordo com os Samhitas. E a gente vai ver mais para frente por que ele não é incrível em 2020, mas por que tradicionalmente, originalmente, vocês vão ver como ele é incrível, né? A ponto das pessoas comerem colheres e colheres disso em uma série de remédios ayurvédicos clássicos, como o Chyavanprash, por exemplo, né? O Chyavanprash nada mais é do que um bando de açúcar com gordura, né? E há 2000 anos atrás isso era maneiro e hoje em dia isso é uma tragédia, né? E hoje a gente vai continuar então essa nossa leitura, né? Olhando quais são os problemas, potenciais problemas da cana-de-açúcar. E eu disse para vocês que a gente ia ver aqui o Sloka 44, 45. A numeração tá toda zoada nesse livro maldito aqui, do Teshri Kumar, que é onde eu anoto tudo. Então esse aqui é o 44 e esse aqui eu acho que é o 45. Até o Vamshikaha, eu não sei se vai dar tempo de ver o 46. Vamos ver. Se der tempo a gente manda a brasa nele também. Beleza? Então o Shloka 44 e 45, a princípio, vamos neles aqui, eles dizem o seguinte: Mulagrajanto jagdhadi pidanan mala sankarat kimchit kalam. Isso aqui não tá certo. Kimchit kalam vidhrutya cha. Tá certo sim. Kimchit kalam vidhrutya cha vikrutim. Aqui que tá errado. Vikrutim. Cadê meu Devanagari? Vikrutim. Se eu não me engano, Vikrutim yati yantrikaha. Vidahi guru vishtambhi tena sautatra paundrakaha. Shaitya prasada madhuryair varastamanu vamshikaha. Então vamos transliterar essa bagaça da cana pra gente. Não era isso que eu queria. Mutra, não, mula. Calma aí, deixa eu botar o Helvética aqui. Mulagra, jantu, Jagdhadi, Mulagra, Jagdhadi, Pidananmala, Sankarat, Kinchit Kalam, Vidrutyacha, Kinchit Kalam Vidrutyacha, Vikrutim Yati, Yantrikaha. 44. Vidahi Guru Vishtambhi. Dá para botar aqui junto. Tena sou. Tatra Paundrakaha. Essa divisãozinha aqui, ela foi feita bem no meio do shloka, né? Bem na segunda
na segunda metade do shloka. Ela é um corte esquisito, mas vocês vão entender por quê. E os comentaristas que fizeram essa divisãozinha, não foi o Mateus, tá? Então isso está no original lá. Shaitya Prasada, Madhuryair, Madhuryaihi, na verdade, Madhuryair, eu tenho que botar Madhuryair aqui. Vara Pstamanu Vamshikaha 45. Vamos ver, se der tempo a gente vai no 46 também, tá? Então, beleza. Qual é o problema, né? O problema é o seguinte: mula é a raiz, né? A raiz. Mula. Agra. A palavra agra a gente viu na semana passada, é a pontinha. Mula, agra. Mula, agra. Jantu. Jantu são animais. São animais pequenos. Em alguns livros eles traduzem como rato, em alguns livros eles traduzem como insetos. Então, insetos, aranhas, insetos, né? Jantu é uma série de animaizinhos que são pequenininhos, não é tipo um específico, né? São animais pequenininhos. Jagda, Jagda adi. Jagda significa comer. Então a palavra Jagda, cadê ela aqui na transliteração? Jagda significa comer. Adi significa etc. Então ele está dando alguns exemplos de alguma situação esquisita. Ele está falando, olha, tem a raiz, tem a pontinha, algum animal comeu também. A gente não entendeu muito bem ainda não. Lembra que isso aqui é poesia, às vezes demora para cair a ficha do que ele está falando, tá? Mas tem a raiz, tem a pontinha, tem animal comendo e etc. É isso que está escrito aí até agora. Tá todo mundo perdido. Pidanat. Pidanat é você moer. A gente viu esse verbo também ali em cima, nos shlokas anteriores. Aqui, ó. Danta pidataha. Danta piditaha. Danta pidita significa danta com o dente, pidita. Você mastigou, você espremeu, você destruiu. Agora aqui ele não está falando mais de danta piditaha, ele está falando de alguma outra coisa. Pidanat é a mesma raiz lá, mesma raiz. Você foi espremido, foi processado, foi destruído. Mala sankarat. Mala, a palavra mala vocês conhecem, urina, fezes, é tudo mala. Então são excretas, né? Excretas sankara. Sankara, nesse contexto aí, significa que está junto, está misturado, tá? Então, no processo de pidanat, de processamento da cana-de-açúcar, ela está misturada com excretas, ela está misturada à raiz, está misturada à pontinha e está misturado com animais que comeram alguma coisa aí no meio da parada, tá? Então tudo isso aí está misturado no processo de processamento. Kimchit kalam vidrutya. E além disso aí, de tudo que eu falei que parece que não está com uma cara muito boa, mas daqui a pouco a gente vai entender o que significa, Kimchit kalam, ainda por cima tem kala, tem o tempo. Então ainda passou um tempo aí. Então vidrutya é dessa divisão, do momento que você fez essa extração, esse processamento, essa divisão, ainda passou um tempinho, tá? Cha, então considerando isso tudo aí, né, que eu acabei de falar, Vikrutim. Vikruti, vocês falam de Prakriti, Vikruti. A minha professora de sânscrito falaria Vikriti e Prakriti. E aí tem toda uma briga no sânscrito se é Ruti ou Riti. E meu argumento é de que não é nem Ruti nem Riti, mas a minha professora de sânscrito não concorda comigo. Nenhum deles, na verdade, concorda comigo. O meu professor de sânscrito de Gujarat, ele brigava com a gente que era Ruti. A minha professora de sânscrito agora, que é lá de Delhi, ela briga comigo que é Riti. E, na verdade, eles entre si iam continuar brigando pro resto da vida. E ela é mestrada em sânscrito na universidade, mas ela fala que é Riti. Então, se eu falasse Prakriti, ela ia me corrigir. Ela ia falar Prakriti. Sim, senhora. Então, a Prakriti, ela é a sua essência, né, digamos assim. E a Vikriti, ela é o problema, né? Ela é a doença.
A palavra Vikriti, ela tem muitos significados, tá? O significado que a gente usa mais no Ayurveda é o significado de sickness, né? De doença mesmo. É alguma coisa que está fora do equilíbrio, alguma coisa que não está legal. Mas esse não é o único significado da palavra Vikriti, tá? Dependendo do contexto, ela significa outras coisas. Nesse contexto aqui, ele está dizendo assim, Cha Vikrutim Yati Yantrikaha, por causa de Yantrikaha, você tem tem essa situação aqui. Então, por que fica Vikrutim? Porque você fez a processamento da cana-de-açúcar com um yantrika. O yantra, ele é um instrumento. Ele é uma ferramenta, um instrumento qualquer. A gente usa a palavra yantra para um monte de coisa dentro do Ayurveda. Vocês que são terapeutas ou já fizeram terapias ayurvédicas, quando você faz um Shirodhara, por exemplo, a gente tem aquela bacia que fica com óleo em cima da cabeça da pessoa, a gente chama aquilo de um Shirodhara Yantra, por exemplo, é um instrumento de Shirodhara. Tudo que é uma ferramenta que a gente usa no Ayurveda, a gente chama de Yantra. E os deuses também, né? Tem o yantra do Shiva, tem o yantra do Vishnu, são os instrumentos, as ferramentas que eles usam. Quando você usa um yantra para fazer suco de cana-de-açúcar, quer dizer, você passou a cana dentro de uma máquina, e óbvio que hoje em dia a máquina é elétrica, e antigamente, quer dizer, antigamente não, na Índia até hoje, a máquina de espremer cana-de-açúcar é uma roda, uma carroça, e aí tem uma madeira enorme e o carinha segura na madeira e ele anda em volta da carroça. Não é com a mão que eles fazem, não. É uma madeirona enorme, o cara segura na madeira e ele anda em volta da carroça para espremer o negócio. É bem manualzão. Dá para você botar um animal também ali para fazer isso para você. Quer dizer, não importa qual animal que vai fazer, se é um animal humano, se é um outro animal, isso tudo é yantrika. A cana-de-açúcar, quando ela é extraída usando um yantra, ela é vikrutim. Ela não é boa para a saúde. Ela é complicada para a saúde. Que é a cana-de-açúcar que todo mundo bebe, né? Se você pegar a cana-de-açúcar e você extrair o suco com os seus próprios dentes, é ok. Se você tomar um caldo de cana de uma máquina de espremer caldo de cana, pro Ayurveda, ela não é muito legal. Por que ela não é muito legal? Porque tem um monte de coisa misturada nesse negócio. Isso tudo aqui fica misturado. O que fica misturado? Eles passam com o talo dela, por exemplo, e a cana, o talo dela não é tão legal. Como é que você deveria comer ou espremer cana-de-açúcar? Você tem que cortar ela entre os talinhos, você tem que tirar a casca dela bonitinha, e aí você passa no yantra, se você quiser muito usar o yantra. Mas a real que o recomendado aqui é a gente cortar ela em cubinhos e você ir mastigando ela. Aí ela é o poder. Se você passar ela inteira na máquina, com casca e tudo, ela é Vikrutim, ela não é legal. E por quê? Porque na casca tem algum bicho já foi lá e mastigou a casca, então tem a saliva dos bichinhos e dos insetos ali na casquinha, que é isso que ele está falando aqui com Jantu Jagdhat. Então algum bicho já comeu a cana, porque ela é doce, né? Tudo que é bicho adora o doce. Então já teve bicho que foi lá roer, você botou a raiz junto, você botou a pontinha junto. Além disso, tem mistura de fezes, de urina, de um monte de mala dos bichos da natureza, não sei o que lá. Além disso, quando você faz com o yantra, você não bebe ele fresco, provavelmente. Essa é a insinuação que o Vagbata está fazendo. Se você espremeu com o yantra e mandou brasa, aí esse argumento aqui já não fica tão bom. Mas o que ele disse é que kimchit kalam vidrutya. Então, normalmente, quando a gente espreme a cana numa máquina, ela fica ali um tempinho. E esse tempinho que você deixou passar, esse cala que você deixou passar, ele oxida a cana-de-açúcar, ela não fica legal, o suco da cana. Então, suco da cana que não foi espremido na hora, ou que foi espremido por máquina, a cana inteira, ele é vikrutim, ele não é legal de acordo com a Ayurveda. E aí ele fala, tem um monte de variedades diferentes, tá? Mas agora eu já disse para você como é que consome a cana-de-açúcar, né? Você tem que consumir ela no dentinho. Ó, até no interior de Portugal ela persegue a gente. Parece que é brincadeira isso, gente. Eu tô em Faf, no interior, na zona rural do norte de Portugal. O pessoal veio da Alemanha dirigindo para me importunar aqui. É muita sacanagem. Vou continuar procurando. Eu vou ter que morar no meio da fazenda, numa ecovila. E vai passar uma ambulância desgracenta, tenho certeza.
Então, Tatrapaundrakaha, tem vários tipos de cana-de-açúcar, vários nomes diferentes, a gente vai falar de alguns deles, mas primeiro de todos que eu vou falar aqui é a Paundrakaha ou Pundarika. Paundraka é um tipo de cana-de-açúcar, tá? Esse tipo daqui é a variedade que é a melhorzinha de todas, que eles chamam de Saccharum officinarum, que é o açúcar, é a cana-de-açúcar que todo mundo conhece, que vocês fazem o açúcar do açúcar, tá? Não tem dúvida. O pão dracahá, então, é a cana típica de açúcar. E essa cana-de-açúcar aqui, ela tem algumas características mais específicas dela, né? Então, por exemplo, ela é shaitia. Shaitia significa chita, né? Então, ela é fria na potência. Ih, caramba. Tá dizendo que eu fui signed out da minha account. Eu ainda tô aqui com vocês, né? Vocês estão me vendo e estão me ouvindo. Será que... Mas eu fui signed out. Eu vou sign in de novo. E eu vou mandar uma mensagem aqui para a Duda, minha produtora, que talvez ela esteja usando. Quer que eu entre e fique autorizando a galera. Você me desconectou. E cagou a gravação. Pronto. Beleza, mas não tem ninguém batendo na porta, tá de boa. Então vamos voltar. Então, beleza. Shaiti prasada, então, Tatrapaundrakaha. Então, estamos falando do Paundrakaha. Quais são as características do Paundrakaha, dessa variedade que é o Saccharum normal aí, né? É a cana normal que todo mundo conhece. Primeiro de todo, Shaitia, ela é fria em potência. Então, eu acho que... quase rasguei aqui. Vocês entenderam que Chita é o víria natural das canas-de-açúcar. Ele falou isso no Shloka nossa leitura da semana passada. Então, ele aqui está meio que chovendo molhado, mas é só para dizer que, olha, o Paundrakaha é a cana-de-açúcar por excelência, que eu comentei lá no início. Ela é praçada. A palavra praçada significa pura. Também significa, às vezes, translúcido, né? A gente tem a divisão, por exemplo, no corpo. Quando você consome um alimento, a digestão, ela divide o que é praçada e o que é kita. Praçada significa a parte nobre, a parte pura, e kita significa a parte que vira dejeto, que vira mala, que vai ser expelida pelo corpo depois. Então, o praçada... tá querendo passar de novo. O praçada tá dizendo que o Paundrakaha, ele é aquela cana-de-açúcar pura, maravilhosa, super top e tal e tal. Madura e ri, então madura, ela é doce, né? Parece loucura, mas daqui a pouco a gente vai ver que nem toda cana-de-açúcar, nem toda cana é doce. Então, madura e ri significa que o Paundrakaha, ele é doce. Eles estão de sacanagem, só pode ser. Obrigado. Vai. Varaha. E Varaha significa o melhor de todos, o mais incrível, o top do mundo. Então o Paundrakaha, ele é Varaha. Ela é o melhor, é a melhor variedade, tá? Ele também usa muito a terminologia Shrestha. O Charaka usa direto Shrestha para dizer qual que é o melhor de todos. Aqui ele usou Varaha, é um sinônimo de Shrestha, tá? Então, Paundrakaha é fria, é praçada, é puríssima e é madura, ela é doce. Varaha é Tam Anu. Então, Varaha, e ela é a melhor de todas. Tam Anu Vamshikaha. O Vamshika, que é a Bambusa arundinacea, é uma outra variedade, que é o bambu, que vocês conhecem mais normalmente. Lá na América Central tem bambu, na Índia tem bambu pra caramba, no Sudeste Asiático é bambu pra tudo que é lado. Então, o bambu, quase via de regra, é o Bambusa arundinacea, ele chama Vamshika. O Vamshika também é uma cana, olha que louco. Então você produz açúcar de um monte de canas diferentes, um monte de bambus diferentes, digamos assim. Tem a cana-de-açúcar que todo mundo conhece, que é o Paundraka, mas tem outros bambus que se tu espremer também sai um suco dali de dentro. E nas culturas asiáticas, principalmente, eles comem muito, né? Se vocês conhecem culinária chinesa, eles usam bambu na culinária chinesa. Tem bambu de comer, tem bambu de beber, tem vários tipos de bambu diferentes. Então, ele aqui, quando ele fala do Ikshuvarga, ele não está falando só da cana-de-açúcar, que é o Paundrakaha. Ele fala de várias bambúzias diferentes
que produzem açúcar, que não produzem tanto açúcar e tal e tal. E essa Vamshikaha, que é o bambu, ele fala Tam Anu. Tam Anu, Anu significa inferior, secundário. Anu também significa o que vem junto, que vem do lado. Vocês conhecem o termo, por exemplo, Anupana. Anupana é a bebida que você usa para acompanhar a comida ou a bebida que você usa para acompanhar a medicação. É o Anupana. Você, quando é terapeuta ayurvédica ou médico, por exemplo, ayurvédico, você aprende a dar um remédio junto com Anupana. Aí a gente fala, qual é o melhor Anupana para trípala, por exemplo? O melhor Anupana para trípala é água morna, sei lá. Então, água morna é Anupana. Pana, de bebê, vocês já cansaram de me ouvir falar essa palavra. E anu, que vem do lado, que vem junto. No caso aqui, ele não está usando a palavra anu para significar o que vem do lado, o que vem junto. E aqui está escrito manu, mas é tamanu, né? Esse cara aqui, ó. Vamos fazer uma divisãozinha? Eita. Não tá rolando, né? Vamos lá. Anu. Então aqui é tam, aqui é anu e aqui é varaha. Isso aqui, ó, varaha tam anu, a gente fez dois mecanismos de sandhi aí. Então o varaha tem o visarga sandhi, que é o sandhi desses dois pontinhos, que ele transforma o visarga em S, em sa. Então o visarga vira Saholland e ele se junta com o tam para virar varastam. E aí o tam junta com anu para virar varasta. Eita! Para virar varastam anu. Varastam anu. Então tam, anu são duas palavrinhas. E diz assim: o Vamshikaha tam anu. Ele é tipo isso aí que eu falei antes, só que anu, só que inferior. Então ele está fazendo uma gradação dos tipos de cana-de-açúcar que tem. Eu acho que vai dar tempo da gente ir adiante, porque aí vocês vão entender, porque ele começou aqui a listar as canas de açúcar que existem, digamos assim, dentro dos samhitas. É a primeira pincelada que ele vai dar. Então ele falou do Paundrakaha, que é o mais top de todos, que tem as características típicas da cana-de-açúcar do Ikshu, que ele falou lá no início. Em segundo lugar, tem o Vamshikaha, que é parecido, mas não é tão bom, que é o bambu, que a maioria de vocês conhece. E aí ele vai continuar. Então vamos continuar, que a gente está com tempo. E aí ele continua no shloka número 46 e ele diz o seguinte: Shataparvaka kantara naipalatyasta tarkramat sakshara sakapayascha soshna kimchidvidahinaha. Então vamos transliterar essa parada. Eu espero que vocês estivessem preparados para isso. Eu não queria pegar vocês no contrapé. Mas tudo bem, se vocês estão no contrapé, vamos junto que a gente vai. Eita. Eu não sei por que ele não deixa o meu Helvética no lugar. Shataparvakaka. Shataparvakaka canta. Canta. Dar aneira. Shataparvaka cantara. Cantara. Tara. Vamos lá. Naipaladiastata Kramat. E eu falando mal de Berlim, viu? Kramat Sakshara Sakapayascha Soshna. Não era isso que eu queria. Kimchit Vidahinaha. 46. Então aqui ele está continuando o shloka anterior, então a gente foi até o 46 hoje. E aí ele está trazendo um monte de outros nomes aí de possíveis canas de açúcar para você. Então o primeiro é o Shataparvaka. Shataparvaka. Shataparvaka é uma modalidade, é um monte de nome esquisito que vocês não vão saber, tá? No capítulo que vem, que a gente nem conhece.
Nem tem mais esse negócio. Tem umas que nem existem mais, tem outras que existem lá no interior, num vilarejo, não sei onde. A gente nem estuda esses negócios direito na faculdade de medicina, mas é só para vocês saberem. Tem um monte de bambu diferente. De repente você mora no centro-oeste brasileiro e tem um bambu lá qualquer que tu conhece que não é bem cana, mas se tu espremer sai alguma coisa dele, por exemplo. É só para vocês saberem que é uma família, né, dessas bambúcias aí muito loucas, tá? Então, o Chata Parvaka, o Cantara é outra variedade. Eu nem sei se eles, com certeza, eu consigo achar essas variedades em algum niganto ayurvédico para trazer o nome botânico e tal para vocês, mas é que eu realmente não acho que vale a pena, assim. A gente quase não usa essas coisas para nada, tá? E o Naipala Adia. Ó, aqui vocês veem isso melhor. Pala Adia, Stataha. Kramat. Então, Kramat, a gente usa essa palavra demais. Ela significa respectivamente, do tipo, nessa ordem aí. Gradualmente também. A gente usa gradualmente. Eu já usei o Kramat lá no primeiro capítulo, no Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 1. Então, ele está fazendo uma ordem das canas-de-açúcar aí. Ele falou o Shataparvaka, o Kantara, o Naipala e a Di, e outras. Outras canas já tem várias canas-de-açúcar, eu nem vou listar todas aqui, disse o Vagbhata. Mas eu dei aí 3 exemplos para você, e etc. E esses caras aí, nessa ordem, Tataha, né, Kramat Tataha, então nessa ordem aí que eu tô botando para vocês, ele vai ficando cada vez mais alguma coisa. Ele vai ficando cada vez mais o quê? Sakshara. Saksharaha. Isso aqui tá errado. Saksharaha. Saksharaha. Então ele vai ficando cada vez mais kshara. A palavra kshara significa cáustico, alcalino, por exemplo. Então, esses bambus aí, nessa ordem que eu estou listando, eles vão ficando cada vez mais kshara. A palavra kshara ela é muito usada e a gente usa isso como terapia, inclusive. Se você pegar um bambu desses, por exemplo, um vassa, que é muito kshara, e você tocar fogo nele e pegar o pó dele, esse pó a gente chama de kshara também. A gente usa isso terapeuticamente, para fazer terapia de cáustico. Deixa eu beber um gole d'água. Então a gente vai ver, por exemplo, no Ashtanga Hridayam, no Sutrasana, lá para o finalzinho, tem um capítulo que chama Kshara Agni Karma Vidhi. A gente vai entender como é que faz Agni Karma, terapia com Agni, com fogo, então, e terapia com Kshara Karma, terapia com cáusticos, com alcalinos muito alcalinos, né? São terapias de cauterização térmica, né, por fogo e cauterização química. Então a gente usa o Kshara para terapias de cauterização, mas às vezes ele não é tão cáustico a ponto de fazer cauterização, mas ele é um pouco Kshara. E esse Kshara é um problema na maioria das vezes. A comida, o alimento, quanto mais kshara ele é mais destruidor dos tecidos. Ele agrava muito vata dosha, via de regra. E ele quase faz o efeito contrário do madura, do doce, né? Do suadu, né? Do doce. Então, quando ele fala que ela é muito kshara, é quase quando... Sabe quando a fruta tem muita cica? Que fica aquela coisa na boca, ela amarra a tua boca? Então, essas canas aí, nessa ordem, vão cada vez mais amarrando a tua boca. Elas são cada vez mais cáusticas. Sakapayascha. Sakapaya, ele usa sempre o sa, repara? Sa. O que significa esse sa antes do adjetivo? Significa um pouquinho. Significa levemente. Não é muito kshara, ele é sakshara. Ele é um pouco cáustico. Ele é um pouco eu escrevi errado, kapaya, não é kapaya, é kashaya. Deixa eu pegar o meu Devanagari aqui. Kashaya. Sakashayascha, ele é kashaya, ele é adstringente. O kashaya é um dos 6 sabores, né? Kshara não é sabor dentro do Ayurveda, mas kashaya é. Ele não é kashaya pra caramba, ele é sakashaya. Ele é levemente adstringente. Cha. Sa ushnaha, ele é levemente ushna, ele é levemente quente. Kimchi, por causa disso tudo aí que eu acabei de falar, ele é vidahi.
ele produz queimação no corpo. Ele produz queimação no corpo. Então, essas canas aí, nessa ordem, elas são cada vez mais cáusticas, cada vez mais de sabor adstringente, cada vez mais quentes de potência, o que significa que elas são cada vez mais queimadoras, né? Elas produzem queimação. E essa queimação, Vidahi, aqui ó, na transliteração, Vidahi, o Vidahi é uma queimação que aparece na digestão. Sabe quando você come alguma coisa e dá uma queimação? A gente chama isso em Ayurveda de Vidahi. Ou Dharra também, né? Mas Vidahi é o termo mais comum que a gente usa. Quando vocês tomam aquele sais de frutas, como é que é? Eno, né? Matheus, eu comi um negócio aí, eu tomei um eno depois. Então, esse eno aí, ele está corrigindo Vidahi. É isso que ele está corrigindo. Ele está corrigindo Vidahi e vai gerar um monte de outros problemas que a gente vai ver aos poucos lá no grupo de estudos de casos clínicos, porque vira e mexe aparece uma pessoa com queimação, né, no grupo de estudos. Então é isso. Essa foi a nossa leitura de hoje. Na semana que vem, na nossa leitura da semana que vem, eu não sei se eu vou conseguir fazer semana que vem. Eu vou estar viajando para o sul de Portugal. Então talvez eu não consiga comparecer. Eu vou avisar vocês no nosso canal no Telegram. Mas se eu aparecer na semana que vem, a gente vai fazer esses slokas que eu vou botar aqui na tela para vocês agora. Então a gente vai começar a ver os alimentos que são processados da cana-de-açúcar e o que eles geram para a saúde humana. Pronto, vou deixar isso aqui na tela, que aí vocês podem tirar um printzinho aí e mandar para a galera do grupo. Esses são os próximos slokas que a gente vai ver nas nossas próximas leituras. Não estou dizendo que a gente vai ver todos eles, mas não é incapaz da gente ver não, tá? A gente vai ver os derivados da cana-de-açúcar, que são, por exemplo, né, vocês já sabem, todos os açúcares, o melado, esses açúcares esquisitos que tem por aí, né? O açúcar daquele cristal, por exemplo. Enfim, a gente vai ver na perspectiva ayurvédica, de acordo com os samhitas, o que são os derivados da cana-de-açúcar, os efeitos deles no nosso corpo e se eles são indicados ou não são indicados finalmente para consumo humano e se eles eram indicados, por que eles agora não são, ou se eles não eram, por que agora eles são. Beleza? Agora eu vou parar de dividir a tela, que eu acho que já foi. Vou botar vocês todas na tela, porque eu amo ver a carinha de todo mundo. E agora é a hora que vocês podem fazer perguntas, se vocês quiserem. Ricardo Barreto já está com a mãozinha levantada. Manda brasa, Ricardo. Matheus, tudo bem? Olha, eu não disse nada, não sei se estava com falta de atenção, mas eu acho que tu saltaste aqui naquele bocadinho do Shloka 44, tá, que fala sobre o porquê de não se dever consumir as canas-de-açúcar. Vidahi, Guru, pode crer, eu pulei meio o sloka inteiro. Porque obrigado, eu não tinha certeza, mas depois como disseste aqui do Vidahi, eu sei, afinal... Saltei. Obrigado, Ricardo. Eu pulei meio o sloka inteiro. Vamos voltar lá então. Maravilha. Obrigado, Ricardo. Tá todo mundo papando mosca aí, ó. Tá vendo? Tem que ser um bom nerd Ayurveda. Selminha ia falar alguma coisa? Tava esperando, Selminha. Então tá. Então, realmente, obrigado, Ricardo. Eu pulei, porque eu me animei, falei do Yantrika e aí pulei a parada toda. Então, eu pulei esse meio sloquinho aqui e fui direto pro Paundraka, né? Então, vamos lá. Então, ele fala, Vidahi Guru Vishtambi Tenasal. Então, o que, né? Falei para vocês, o que é a cana-de-açúcar extraída, quais são os problemas, né? Por que ela, quando é extraída com a máquina, ela pode ter problema, ela gera Vikrutim, e aí ele falou qual é o Vikrutim. Eu pulei o Vikrutim, né? Qual é o Vikrutim? Então, primeiro, Vidahi. A cana-de-açúcar, mesmo o Paundrakaha, que é o melhor de todos, se ela é extraída na máquina, por causa dessas contaminações todas que ela pode passar e do tempo que demora para você consumir, ela pode ser Vidahi também. Então, ela é Vidahi, ela gera queimação na hora da digestão. Ela é Guru, então ela é pesada para digestão, e ela é Vishtambi. Vishtamba significa que ela para alguma coisa. A palavra Vishtamba significa que ela gera um bloqueio, ela para algum movimento. Quando a gente usa Vishtambi aplicado a alimentos e tal, a gente está falando, via de regra, que são constipativos. Então ele está dizendo que a cana-de-açúcar, que é laxativa, lembra lá em cima ele falou que ela é sara? Na leitura passada a gente viu que a cana-de-açúcar ela tem um potencial de ser sara, ela gera, ela facilita esse movimento, né? Ela é diarreica até,
Mas se ela for extraída na máquina e ela está toda contaminada, ou se ela foi extraída na máquina e você demorou um tempo para tomar ela, ela vira Vistambi, ela faz o efeito contrário. Ela é constipativa. Tena ação. Então, isso aqui são os verbos, né? E isso aí, tudo que a gente falou, é isso aí. Então, obrigado, Ricardo. Então, leve em consideração que essas canas-de-açúcar, outras aqui que ele listou, e ele fala, né, que ela é um pouco quente, que ela é um pouco adstringente e que ela é um pouco cáustica, e por causa disso, ela acaba sendo vida-ri, ela acaba sendo produzindo queimação no processo digestivo. Ele já tinha dito que isso também é um efeito colateral da extração mecânica da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é extraída mecanicamente, porque ela é misturada com um monte de coisa lá, sujeira, nananã. Ela é vida-ri, ela é guru e ela é constipativa. Quer dizer, olha a mudança que rolou, né, nas propriedades da cana-de-açúcar no momento que você extraiu ela na base da máquina, se a cana não foi bem limpinha, não tiraram a casca. Tem muitos lugares no Rio de Janeiro, eu amo cana-de-açúcar, né? Amo. Tem muitos lugares no Rio de Janeiro que quando você vai lá tomar cana, e na Índia também, eles tiram a casca, né? Eles dão uma limpada na cana-de-açúcar. Só que eles dão aquela limpada, mas eles ainda deixam os nodos da cana-de-açúcar. E o nodo em si, ele já dá uma azedada na cana. Então, o ideal era o cara cortar aqueles tijolinhos sem o nodo e só passar aquilo na máquina. E você tomar na hora. Se você chegar numa casa de cana-de-açúcar daquelas e o cara tem aquele sucão, tem a cana dentro de um potão e ele só pega e te serve, o tempo que decorreu já oxidou o suco da cana. Então, já teve um potencial de geração de problemas aí. Então, agora sim eu paro de dividir minha tela. E aí a gente continua. Débora Pignatari Drucker pergunta. Eu só, mais uma vez, sempre fascinada, assim, quando a gente faz as leituras, comentar, né, que a gente tem bastante contaminação por barbeiro devido à cana-de-açúcar com esse tipo de processamento. E tem tudo a ver com essas... Ih, você ficou muda, Deb. Né? Então, só um comentário... Você ficou muda só para mim. Maravilha, obrigado, Deb. Então, essa contaminação por barbeiro, essa contaminação por insetos é exatamente o que ele está dizendo aqui. Provavelmente, se você corta ela os pedacinhos, descasca ela e come, você não vai pegar e morder um inseto inteiro, entendeu? Então tem muitos lugares, e na Índia a gente faz isso também, eles picam ela toda, tiram a casca e limpam bonitinho, ficam uns toquinhos de cana-de-açúcar assim. E eles servem num potinho, aí você fica lá mastigando aquele negócio. Então é muito comum. Mais alguma dúvida, pessoas? Claro, como o dia, Cibele, pode perguntar. Vocês podem levantar a mão, tá? Tem um botão que vocês apertam em algum lugar. Eu não sei onde é que eu levanto a mão aqui. Então, é aqui do lado, nos comentários, no chat, tem um botãozinho que você aperta. É porque não aparece para mim, porque eu não posso levantar minha própria mão. Tá, mas eu vou aprender a levantar a mão aqui no chat. Legal, mas manda abraço. Eu vi que você levantou a mão fisicamente. Na aula passada você falou de Sara, né? Que é líquido. E qual a diferença de Sara e Drava? A diferença de Sara e Drava é líquido e fluido. Ah, tá. É exatamente essa resposta aí que você deu agora. Em português é esquisito, tá? Em português é esquisito. Mas nem tudo que está no estado líquido tem fluidez. Tem vários pontos de estado líquido diferentes, tá? Então, por exemplo, um gel de babosa, ele não é líquido. A gente não vai estudar o gel de babosa aqui nesse capítulo, por exemplo. Ele está no formato de gel, mas ele tem fluidez. Tem essa fluidezinha. É que no português, todo fluido é líquido. Então fica difícil. Guna, como guna, dentro dos 20 gunas, e a gente viu isso lá no capítulo 1 do Ashtanga Hridayam Sutra. Eu li os 20 gunas para vocês e... Desculpa, hoje eu estou engasgado. E eu vi os opostos. Sim. Então, fica mais claro entender os gunas quando você também entende o oposto do guna, tá? Então, por exemplo, o oposto de drava, o oposto de fluido, é sólido. Tá. Então, você tem o fluido e tem o sólido. Então, isso já ajuda normalmente, né? Tem muitos desses... Quer ver? Eu não vou ter que pegar aqui o Ashtanga.
Não, mas então, na verdade, o oposto do drava, do líquido é o sólido, né? Que seria Sandra. Exatamente. O oposto do líquido é o sólido. Ele bota lá no capítulo 1 uma tabelinha muito estável, com as estira. traduções. Exatamente, exatamente. A fluidez, ela é o contrário da estabilidade. Exato. Tá? E a liquidez, ela é o contrário da solidez. Fica mais fácil quando pensa com opostos, eu acho, né? É por isso que eles botam... Mais fácil não, mas tá. É difícil. Os Vimshadigunas, os Gurvadigunas, eles são difíceis mesmo, principalmente porque quando a gente vai traduzindo, fica uma coisa do seco com o áspero, que parece que é tudo a mesma coisa. E tem umas nuancezinhas. Tem Guna que quando você olha, você vê, e quando você toca, você sente, são duas coisas diferentes, porque ele está falando de índrias diferentes de percepção, por exemplo. Então, é uma encheçãozinha de saco. São 43 gunas, né? Então, eu falei um pouquinho sobre isso no capítulo 1 do Ashtanga. Vale a pena voltar lá e dar uma lida nisso de novo, porque sempre confunde. Eu confundo, quando traduzo para português, eu sempre me enrolo com esses nomes. Tá, e última coisinha relacionada a isso. Quando você fala de diarreia, que era Sara, né, na semana passada, foi um sinônimo. Então, seria Sara e não Drava a diarreia, por exemplo? Ou... Sim, seria Sara e não Drava. Tá. Porque a palavra Sara, nesse caso aí, ele está falando de Ati-Sara. Então, o nome completo da diarreia é Ati-Sara. E Ati significa muito. Muito o quê? Muito Sara, muito fluido, digamos assim. Mas é que não dá para traduzir. Quando traduz em português, fica líquido. Aí a gente vai sempre ficar na pegadinha, entendeu? O mais importante é você entender o conceito. E o mais importante também, Cibele e todo mundo, é você não ficar presa na palavra. Porque o sânscrito, que igual ao português, ele usa palavras de maneira intercambiada. Tá passando mais ambulância aqui do que em Berlim, inclusive. Ele usa o termo Sara e o termo Drava, às vezes, de maneira intercambiável. E você não pode se perder. Você não pode pensar, olha aqui, o Ashtanga Hridayam errou na palavra, era para ter usado Sara, usou Drava. Não, é linguagem, é que nem a gente fala. Tá fluido, tá líquido e tal e tal. Você tem que entender o contexto, entendeu? Nesse contexto aí, ele não está usando Sara no mesmo sentido que ele usou Sara no Shloka dos Gunas de Pitta Dosha, por exemplo. No Shloka dos Gunas de Pitta Dosha, ele falou Pitam Sasneha Tikshnoshnam Laghu Visram Saram Dravam. Ele não estava falando que Pitta Dosha dá diarreia. Não era isso que ele estava dizendo. Ele estava falando que Pitta Dosha é líquido e fluido. Nesse Shloka aí que passou, né, na semana passada, ele estava falando que a cana-de-açúcar ela gera atiçara, ela gera diarreia. Pode gerar, né, diarreia, entendeu? Então, o bonito de você saber o sânscrito é que você vai... Ih, gente, a Ianesa chegou agora, pediu para participar agora. O bonito de você saber o sânscrito é você conseguir navegar os usos das palavras que vai mudando. Quando traduz para português, percebe como o tradutor ele roubou a tua capacidade de entendimento da nuance? Porque ele escolheu a palavra que ele quis. E aí você vai ter que trabalhar com a palavra que ele mandou, entendeu? Quando você sabe sânscrito, você vai navegando a complexidade da parada. Fica mais difícil, óbvio que fica, mas fica mais completo também. Maravilha. Obrigada. Beleza, Si? Então tá. Mais alguma dúvida, pessoas? Que bom, estamos terminando com 10 minutos de antecedência. Tô aqui de bobeira na bananeira com vocês. Tá? Ianesa, você chegou agora, Ianesa. Ianesa chegou 10 minutos do segundo tempo, não dá. Então vai ter que dar desculpa, eu só queria olhar pro teu rosto mesmo. Aí, viu, eu vou dar uma chacoalhada, a pessoa vem com fofura com a outra mão. Não, mas é porque eu tô com um bebê de 22 dias, então, muito complicado. Beleza. Não, você me ferrou total. Eu tava querendo te dar uma bronca, Fernanda Jaiada. Será que eu consigo dar uma bronca na Fernanda Jaiada? Porque ela chegou atrasada também. Não vou dar bronca mais em ninguém. Pessoas, essa foi a nossa leitura de hoje. Vanessa Abreu, antes do gongo, vai. Tira o mudo aí, Vanessa. Que você tá mudinha. Quer que eu te mute? Pronto. Vai, te desmutei, Vanessa. Manda brasa. Ih, não, você continua muda. Continua sem te ouvir. Oi? Tô te ouvindo, Rosânia. Eu tava tentando levantar a mão, não tô conseguindo. Tá me ouvindo? Agora tô, mas vamos... Ô, Rô, espera a Van, aí a Vanessa pergunta, depois você pergunta então. Mas fica aí. Bom. Fala, Van.
Rapidinho. É que sempre que tem muitas coisas que você fala que eu vou lembrar do que a gente ouvia em casa, que uma avó falava, que uma tia falava, né? Sim. E minha sogra sempre fala que a mãe dela falava que se você tem um corte, a pessoa tem dificuldade de fechar aquele corte, eles botavam açúcar. Ah, olha só. E na semana passada você falou que tem doenças Hemorrágicas. hemorrágicas que o açúcar trata. Aí eu lembrei disso. Só um comentário. Interessante. Muito massa o seu comentário. Agora, a gente vai chegar lá no açúcar. E aí a gente vai ver as propriedades do açúcar para vocês verem se era isso que ele estava querendo dizer. E eu já adianto que não era, né? Quando você come o açúcar para dentro, o madura raça dele, as propriedades dele, chita e tal, eles apaziguam uracta e apaziguam pita. Então, por isso que ele é usado em uracta pita. A gente, normalmente, quando tem corte, a gente chama de chedana, né? E os chedaniedrávias, são vários que a gente pode usar para botar no corte, são mais para cúrcuma, o mel é um chedaniedrávia muito usado e tal. O açúcar, via de regra, não é, tá? Fala, Van. Mais uma coisa. E a propriedade... Ai, como fala quando faz fazer xixi? Eu esqueci a palavra. Como faz para fazer xixi? Não, quando a pessoa faz diurética, a propriedade diurética do açúcar tem a ver com a pessoa quando tem diabética fazer muito xixi? Pode ter a ver, sim. Tá. Pode ter a ver, sim. Você fez um salto aí que eu não vou fazer, mas... Tá bom. Sei. Era isso. E tá liberado comer o açúcar, a cana-de-açúcar de quadradinho, então, né? Tá liberado comer a cana-de-açúcar de quadradinho. Se você não tem nenhum desses problemas aí que ele tá sugerindo ali no negócio. Fala, Rô. Beijo, obrigada. Beijinho, Van. Obrigado a você. Matheus, Tô te ouvindo. ouvindo? Perfeito. A última aula não está lá no YouTube gravada. É o quê? A aula da quarta-feira passada não está gravada lá no YouTube. Eles não subiram ainda, não? Então tá, porque eu tirei ela do ar e a gente cortou. A Larissa tá fazendo assim, é porque tá no ar sim? Então, de repente, não tá na playlist. De repente, a gente esqueceu de botar na playlist. Subiu agora há pouco, o Thiago Marques está dizendo. Rô. Beleza. É porque eu perdi a aula para estudar, então. Legal, obrigado. Adorei. Vai, Larissa. Você quer perguntar ou você só tá, tipo... Manda abraço, pergunta aí. Tem alguma coisa a ver com a menstruação, com o fluxo sanguíneo, já que o açúcar segura o sangue? Já que ele é hemorrágico? Então, a grande questão que tem a ver com o fluxo sanguíneo, no caso da menstruação aqui, é porque a gente não chegou no açúcar ainda, vocês estão antecipando, a gente está no suco da cana-de-açúcar ainda, né? O suco da cana-de-açúcar, ele apazigua a vata dosha, por causa das propriedades dele de doce e tal e tal. Então, o que acontece no fluxo menstrual? Normalmente, o apana vaio ele agrava para poder empurrar o endométrio para fora. O açúcar, por isso que vocês têm, a maioria das mulheres, quando tem TPM e tal, tem vontade de açúcar, de coisa doce. Você está automedicando o seu apana vaio agravado, digamos assim. E normalmente é por causa do apana agravado que vocês têm cólica e tal e tal. Então, mulheres que têm um ciclo mais complicadinho, normalmente é porque o apana ele agravou demais. Às vezes a pessoa não para se observar, não pode parar de trabalhar, por exemplo, não pode ficar quietinha, né? E aí o vata ele agrava demais. Como vocês medicam o vata com açúcar? Mas não é porque ele é vistâmbica, não é porque ele está parando, travando. Você pode sim entender, e aí é outra coisa, tá lá. É você pegar essas canas de açúcares que não são muito recomendadas e que são vistamba, elas são constipativas. E aí a gente usa o constipativo dela para segurar o fluxo menstrual também. E aí, se a mulher ela tem um problema de menstruação muito longa, de 15 dias, aí a gente usa coisas que são stamba para segurar um pouco esses fluxos. O que segura, o que constipa as fezes, muitas vezes também constipa a menstruação. Porque ela está atuando no mesmo lugar que a vata dosha, né? E o que elas fazem com esse vidarri aí, com esses princípios? Ela é um pouco adstringente, vê lá, ela é um pouco kshara. Por que ela é um pouco adstringente, é um pouco kshara? Ela acaba agravando vata. E aí esse agravar do vata é que gera o vistamba, que segura a pessoa, entendeu? Mas aí a gente está indo para um lugar de tikitsa, que não está aqui ainda. A gente ainda está no capítulo 5. Mas só dando, né, uma pinceladinha aí na brincadeira. Ficou claro lá, mais ou menos? Show de bola.
É isso, pessoas. Não tem mais nenhuma mão levantada. Acho que foi tudo. Então, essa foi a nossa leitura de hoje aqui do Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 5. Na semana que vem, eu não sei se eu vou estar aqui, mas eu vou avisar se eu não tiver, tá? A princípio fica tudo como tá. E se tudo der certo, eu falo com vocês. Não sei se eu vou estar no Algarve, se eu vou estar no meio de Portugal. Se eu tiver com internet, a gente vai fazer. Se eu não tiver com internet, aí não vai ter como. Mas eu acho que vai dar tudo certo, tá? Então vamos junto. Um beijo para vocês, boa semana. E Anesa, um beijo na criança aí. E obrigado pela participação de todos. Raga dirogan satatano shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya moha ratidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vratanam bhadramagama shalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam